Depois de ter visto Alex Cross, segunda temporada, e achado aquilo pura palhaçada, depois de ter visto a segunda temporada de Batman Cruzado e Encapuzado, e no geral as duas temporadas são pura palhaçada, eis que eu resolvo tancar mais uma estreia do Prime Video deste ano, no ano de 2026. E a série que eu escolhi foi Que Scarpetta, Médica Legista. Que Scarpetta, como o próprio nome diz, é uma médica legista. E a série é estrelada pela atriz Nicole Kidman. Nicole Kidman é aquela daquele filme Os Outros, sabe? Que ela tá morta e tem umas pessoas entrando na casa. Bom, nessa série ela também tá morta por dentro. E eu posso dizer, sem medo de errar, que a série é pura palhaçada. Sabe, eu já adianto pra vocês, a série foi muita palhaçada. Bom, vamos falar da série. Que Scarpetta fez fama como uma médica legista empoderada e metida à besta no estado da Virgínia. É o ano, provavelmente 2026, a série não deixou isso muito bem esclarecido, e a dublagem ainda cometeu algumas imprecisões, pelo menos na minha opinião, mas eu creio que é 2026, porque a série começa com ela voltando ao cargo de chefe da medicina legal do estado da Virgínia, como se fosse a polícia civil do Brasil com IML. E ela é chamada para atender um crime. E ao mesmo tempo a série volta 28 anos no tempo. Por isso que eu acredito que é 2026, porque volta para 1998. E mostra que Scarpetta jovem, também chefe da medicina legal do estado da Virgínia. E ela também é chamada de madrugada para um homicídio. Bom, em 1998, uma série de homicídios assolaram a região onde ela mora, na Virgínia, e ela engajou nesses crimes. Eram crimes cometidos provavelmente por um serial killer. Várias mulheres, a maioria delas brancas, uma delas negra, são brutalmente assassinadas por um psicopata, provavelmente um homem. E em 2026, vou chutar que é 2026, uma mulher é encontrada morta, com traços semelhantes aos dos crimes de 1998. Bom, em 1998, ela e um detetive chamado Peter Marino, ou Pete Marino, suspeitaram inclusive do esposo de uma das vítimas. Ele foi o que mais suspeitou. Em 2026 ele volta a suspeitar. E a todo momento aqui a Scarpetta fica preocupada com essa possibilidade, porque o caso de 1998 foi encerrado. Mas ao longo da série ainda não é mostrado como que eles encerraram esse caso. Bom, em 1998 ela recebeu a ajuda do agente especial do FBI, Wesley Benton, que também está em 2026 casado com a Kay Scarpetta. O tempo todo a série fica mostrando 1998 e vamos dizer que é 2026, o tempo atual. 1998, tempo atual. Mostrando o desenrolar das duas investigações. Kay Scarpetta, como eu disse, é uma mulher empoderada e metida à besta, solteira, sem filhos, mas que cria sobrinha. A Kay Scarpetta, como o nome dela pode sugerir, é uma mulher branca de origem italiana. E a sobrinha dela é negra. A irmã da Kay Scarpetta teve uma filha com um homem negro, mas não ficou casada com o cara, pelo jeito. O cara morreu também, na história fala isso. E o cara morreu também. E a menina é um gênio, prodígio da informática. Em 1998, a gente sabe que os computadores não eram lá essas coisas tão bonitinhas como é hoje. Mas a menina era um prodígio da informática. Em 2026, a que era uma menina de 11 anos, 98, é uma mulher adulta, viúva, porque ela perdeu a esposa dela. Sim, ela é da comunidade LGBT, ela foi casada com uma mulher e a mulher morreu. E ela fica trancada num chalezinho conversando com uma IA. Uma IA da mulher dela, da esposa dela. A IA tem o mesmo, todo perfeito, tipo a IA do Bolsonaro, e ela fica conversando e a IA respondendo. E a IA responde o que a gente pede para ela falar mesmo, realmente isso acontece. A IA tem voz, tem a voz da Janet,
Ela chama a IA de Janet e elas ficam conversando. E a IA é extremamente inteligente. A IA, inclusive, tem consciência de que que aquilo ali é uma IA. As IAs têm essa consciência realmente, mas que ela não deveria estar ali porque o programa não foi criado para isso, sabe? Ao longo da série vai falando isso. Bom, 2026, a Kay Scarpetta voltou à atividade na polícia da Virgínia, né, no Instituto Médico Legal da Virgínia, vamos dizer assim. Estou usando termos em empréstimo, tá, gente? Porque eu não sei como é que seria isso lá nos Estados Unidos. Aqui, o Instituto Médico Legal é vinculado à Polícia Civil, de alguma maneira. E a polícia aqui é estadual, mas lá tem polícia municipal, tem polícia estadual, tem as polícias federais, né? E o marido dela, o Sr. Wesley Benton, também volta para a Polícia Federal Americana, o FBI. Os dois prestam juramento, mostrado esses juramentos, que você põe a mão na Bíblia, de uma Bíblia protestante, evidentemente, fala que vai defender a Constituição, no caso dela, a Constituição do Estado da Virgínia, no caso dele, a Constituição Federal, e que vai bem cumprir os deveres, blá, 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 tal. Toda hora a série fica voltando também para o passado. Bom, em 1998, a Kay Scarpetta dedicava boa parte da série, e também em 2026, mas em 98 era até pior. Eu não sei quem é a atriz que interpreta a Kay Scarpetta em 98, que eu fiquei com preguiça de pesquisar. Em 2026 é a Nicole Kidman. Ela fica o tempo todo falando de patriarcado, de homens maus, e que todos os homens são possíveis abusadores. É o tempo todo ela falando isso. É o tempo todo ela falando de homens que não permitem que as mulheres tenham suas carreiras, que homens não querem ver mulheres empoderadas, independentes, que homens não querem ver mulheres ocupando posições de poder, que homens é isso, homem é aquilo outro, homem é aquilo... E em 2026 ela também faz isso, tá? Bom, aí, como que ela respondeu a todo esse progressismo que ela fez? Pô, ela tomou o homem de uma mulher, porque o Wesley Benton era casado. Wesley Benton era casado. O Pete Marino, evidentemente, era afim dela naquela época. Mas ele era um cara... o avesso ao progressismo, é retratado como um cara bronco. E a dublagem do Brasil fez o favor de deixar o Pete Marino, principalmente na fase 2026, falando com o jeito do Bolsonaro. Sim, gente, o Pete Marino fala as frases do Bolsonaro. Acabou, porra. Sabe? Os mortos não voltam. Bom, em 2026 eles tornam a suspeitar do marido de uma das vítimas de 98. Apesar de eles terem resolvido o crime, eles ficam na dúvida. E fica muito esquisito isso, porque que eles têm dúvida se eles resolveram o crime. O crime foi solucionado. Ela fez fama em cima disso. Se o crime está resolvido, e ela é tão fodona, tão empoderada, que não precisa de macho, por que ela tem essa dúvida? E eles ficam na cola também do marido da mulher lá que morreu em 98, de uma das mulheres que morreu em 98, que era casada, que é um cara extremamente chato, poeta e metido a citar peças teatrais nas falas. Bom, em 2026 ele se torna uma espécie de líder budista. Sabe, ele adota o nome de Yama. Eu preferiria que ele adotasse o nome de Ramameio, sabe? Mas ele vira uma espécie de guru budista. Eu não sei bem se ele é budista na série. Ele fala que o nome que ele adotou é em referência ao budismo, mas ele não vive uma vida plenamente, uma vida parecida com o budismo que a gente está acostumado a ver na televisão, né? Da Tailândia, do Myanmar, né? Ele simula uma comunidade agrícola, uma coisa meio MST misturado com Avatar, a lenda de Aang. Ele comprou uma fazenda e vive lá, com várias mulheres que tiveram traumas de perder maridos, namorados, noivos,
Bom, o cara arrumou uma desculpa perfeita pra ter um harém, né? E aí ele tá lá nessa fazenda, eles vão lá atrás dele, ele fica putinho porque eles reviraram a vida dele naquela época e tal, e ele fica puto, expulsa os caras, fala não sei o que tem, blá blá blá. A série tem 8 episódios, gente. E é o tempo todo, a Kay Scarpetta afirmando suas posições progressistas. Bom, por que ela é assim? Por que ela se tornou uma médica da medicina legal? Bom, a Kay Scarpetta, com 11 anos de idade, em 1978, presenciou a morte do pai. E ela era muito apegada ao pai. Ela presenciou o pai ser brutalmente assassinado por criminosos que invadiram a loja dele. Ele era um comerciante de um mercado, né? E ele foi brutalmente assassinado por criminosos. A irmã dela, mais velha, Dorothy, que é a mãe da Lucy, é uma mulher, assim, de uma vida promíscua. Já era promíscua naquela época, era uma família de origem italiana, por isso esse nome Scarpetta. Mas essa família italiana, eles têm um sobrenome lá mais específico. Scarpetta não é o sobrenome dela, pelo jeito. E essa família italiana vivia qualquer coisa menos o catolicismo. Então aí eles permitiam que a Dorothy saísse para Gandaia. A Dorothy voltava da Gandaia quando viu a movimentação em frente à loja. Eles moravam em cima da loja. E a irmã lá, tal, com o cadáver do pai. Os bandidos mataram o pai dela para roubar a loja, sabe? Uma coisa bem São Paulo, sabe? E ela fala o tempo todo que ela presenciou a morte desde criança e que aquilo a marcou. E ela vive pensando na morte o tempo todo, blá blá blá. Ela e a Dorothy vivem em pé de guerra o tempo todo. A Kay Scarpetta meio que foi um pouco mãe da sobrinha. A Dorothy se tornou uma pessoa bem sucedida porque escreveu uma série de livros infantis que fizeram sucesso. Eu não consigo entender como é que é o mercado de livros infantis. Ela conseguiu ganhar muito dinheiro com isso e ela consegue viver uma vida muito confortável. E ela se casou com o Pete Marino. É mostrado depois que eles se casaram algo como 2 anos antes do momento da série na atualidade. Eles se conheceram pra valer no casamento da filha. A filha estava já com essa tal de Janet. Mas a Janet era uma pessoa de verdade na época. A Janet casou com ela, a Janet morreu. Pô, elas ficaram casadas tipo 1 ano, sabe? Uma coisa assim. E ela ficou o tempo todo, né? Ela viciou nessa tal IA da Janet. E a Dorothy se opõe a isso, porque quer que a filha saia do chalé e viva uma vida. Bom, como é que essa filha dela vive essa vida de Nietzsche sem precisar trabalhar nem nada? Bom, a filha dela é um prodígio da informática, ela trabalhou para o governo durante um tempo, ganhou muito dinheiro, deve ter comprado títulos da dívida pública e fica de vida que o Kim Paim chamaria de bandidagem, né? Aí ela se aposentou cedo com isso, porque ela tem essas rendas. Tem uma caminhonete gigantesca. Eu chamo de caminhonete, tá? Mas não é bem uma caminhonete, acho que é um Hummer, um carro assim. Eu não sei como é que fala o nome desses carros, né, nos Estados Unidos. É tipo um SUV, sabe? Aí ela tem um monte de telas dentro do chalezinho. E, cara, como é que é essa história aí de chalezinho? Eles moram todos juntos na mansão do Benton. O Benton, agente do FBI, tinha uma família rica. E ele tinha uma fazenda com várias casas na fazenda, pelo jeito, sabe? Porque ele tinha uma casa antiga onde tinha um esconderijo, onde ele morou, e uma mega mansão, sabe? Uma mansão muito bonita, com uma casinha de fundo que servia como se fosse aquela casa da piscina do Maluco no Pedaço, que o tio Phil tinha. Então, a Lucy, que é essa viúva, fica nessa casinha o tempo todo na internet e conversando com uma IA. Uma pessoa muito feliz, pelo jeito, né? E aí, ao longo da série é mostrada a policial Blaise se apaixona pela Lucy, mas a Lucy não quer viver um relacionamento. Gente, a série é pura palhaçada, vou falar a verdade com vocês. Eu tava tancando a série
pensando assim, pô, eu sempre quando eu vejo uma série policial dessas, assim, eu sei que tem progressismo em quase tudo quanto é série, não é esse o problema, sabe? É, o que eu tava querendo ver era a resolução do crime. Bom, não teve resolução do crime, porque simplesmente a vítima de 2026 é uma tal de Gwen Hanen. A Gwen Hanen trabalhava num laboratório high-tech, ultra mega apelão do Triângulo Redondo que prestava serviço para o governo. E eles estavam fabricando órgãos humanos. Bom, a Gwen também conheceu o Ramameio. O Ramameio queria a Gwen para tentar ressuscitar a esposa, sabe? Um troço assim muito estranho. Aí eles chegaram a pensar que ele poderia ser o assassino das mulheres, né? Por causa disso, mas não era. Ele só simplesmente ele tava doidão de cogumelo, pelo jeito, e queria ressuscitar a esposa. A Gwen foi morta numa floresta. E uns meses antes, uma outra mulher foi morta na mesma floresta. E o então chefe da medicina legal que assumiu depois que a Scarpetta se afastou, porque a Scarpetta, em algum momento, tipo anos 2000, ela se afastou da medicina legal da Virgínia e seguiu com o Benton. Benton morou em Boston, eles moraram em Boston e tudo mais. Aí eles decidiram voltar para Virgínia para ficar perto da Lucy, que a Lucy tinha ficado viúva. E resolveram morar todo mundo junto. A irmã que vive brigando com a Kay, porque elas brigam mesmo, coisa de irmã, briga o tempo todo, tal, mas é umas brigas muito caricatas, sabe? E no fim das contas, todos esses dramas familiares, toda essa trama familiar, todos esses dramas que eles têm pessoais, não servem pra porra nenhuma. Não serve pra porcaria nenhuma. Sabe, as brigas das irmãs, a Lucy ter ficado viúva, a Janet e o Pete Marino gostar ou não daquele Scarpetta até tem um pouquinho de relevância. Não contribui com nada na história. É revelado que quando ela conheceu o agente Benton em 98, né? Ela foi levar a sobrinha no cinema, que a sobrinha estava morando com ela, e a sobrinha viu o Benton com a esposa e as filhas. Bom, aí eu vou contar como é que resolveu o crime de 98. Ela conseguiu perceber que todas as mulheres, por causa da irmã, a irmã apareceu na casa dela, e elas tentando ligar, porque não fazia sentido. Várias mulheres brancas e uma única mulher negra tinha sido morta. A irmã dela sugere ligar para a irmã dessa senhora negra que tinha sido assassinada, senhorita negra, né, que tinha sido assassinada. E a irmã dela saca que a irmã falava, aí fala uma frase assim, para poder insinuar que tudo é racismo, que toda hora a série fica o tempo todo insinuando pauta identitária. É o tempo todo a série afirmando que brancos são racistas, que mulheres negras são perseguidas, que mulheres de um modo geral são perseguidas, que a comunidade LGBT é perseguida, que homens brancos se protegem, sabe? O promotor, é contado um momento lá que o promotor, que era o chefe da procuradoria local, 98, ele era tarado, ele ficava na frente da casa de uma jornalista gostosinha, vocês sabem o quê? Né? Tocando a maçaneta, e a jornalista afirma que ele, na verdade, era um violador de mulheres, sabe? Gente, e que todos os homens se protegem. O Pete Marino não acredita nele, que não acredita que ele era um violador de mulheres. E o que isso deu? Nada. É contado que foi feita uma investigação, descobriu que o cara realmente era um violador de mulheres e aquele promotor acabou preso? Não. Não. É simplesmente a afirmação É tratada a seguinte, essa parte do promotor é surreal. Ela e o promotor saíram. Ela fala que eles saíram, que ele chamou ela para sair, eles beberam um pouco e ela apagou. E ela tem certeza de que ele abusou dela. É a versão que ele contou pro Pete. Eles saíram,
beberam um pouco, ele entrou com ela dentro de casa, ela e ele deram uns beijos e ela apagou. Aí ele deixou ela dormindo no sofá e foi embora. Bom, que fique de lição para você nunca sair com mulher nenhuma nessas condições, tá? Nunca se envolva com mulher nenhuma, porque você pode acabar sendo acusado com esse promotor. Porque a história em nenhum momento provou depois que o promotor fez o que fez, o que ela alega que fez, né? Ficou uma coisa assim, caso Ferrer, vou dizer assim, só para vocês terem uma noção. E tá, e aí? E ao longo da série é mostrado uns flashbacks do Benton também. O Benton que era casado, né? E que o Benton era criado pela mãe psicóloga e a mãe percebia nele tendências à psicopatia. Na verdade, ela fala sociopatia na história, mas é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Sociopata, psicopata, é tudo a mesma coisa. É praticamente, sabe? Pouca diferença de nomenclatura. São as pessoas que têm transtorno da personalidade antissocial. E ele tinha um toque associado ao transtorno, sabe? Além do transtorno de personalidade antissocial, ele tinha toque. Que era de fazer as coisas subindo, abotoar a roupa, assim, nunca assim. Entendeu? E as mulheres mortas era rasgado de cima para baixo, ou de baixo para cima, não lembro agora. Tinha um toque também na execução das mulheres. Então, eu comecei a presumir que ele poderia ser o assassino das mulheres. Né? Que ele poderia ser o cara que realmente era o assassino, estava infiltrado na investigação. Ele cometeu os crimes, apareceu como um agente do FBI, que está aqui para ajudar, para dar uma consultoria, blá blá blá, tal. Mas na verdade ele era o criminoso. Não, por quê, né? Por que fazer isso? Aí ela percebeu que a irmã, voltando àquele assunto da irmã, né? A irmã falou com a mulher negra lá, você é negra? Ah, mas claro que eu sou negra. É porque você fala como branca. Ai, meu Deus do céu, que palhaçada. Agora tem isso também. Aí a mulher negra faz todo um discurso identitário falando que as escolas servem para que os negros aprendam a falar como brancos. Meu senhor, parece até sim que a população negra americana não fala o idioma inglês, né? Todo mundo que mora nos Estados Unidos, independente de sua origem étnica, deveria falar o inglês, que é o idioma oficial dos Estados Unidos, né? É esse o idioma oficial dos Estados Unidos. Então você tem que falar o inglês. Não tem como você não falar o inglês. A não ser que você fica na Flórida morando em guetos de latino-americanos ou só na comunidade brasileira da Flórida, na comunidade hispânica da Flórida, e eles façam trabalho para você, né? Façam tudo para você. Aí o mais sabichão de inglês vai lá, faz as coisas que precisam ser feitas em inglês e você só fica conversando entre eles lá em espanhol, portunhol. Mas tirando essa situação, se você é um cidadão comum americano, você vai falar inglês. O inglês é uma língua só. Eu sei que lá tem uma questão de dialeto, da comunidade negra tem um dialeto, mas igual aqui, tem o pessoal do Nordeste que fala de um jeito, a região Sul fala de outro jeito. Mas o idioma é um só. Aí ela, porque ela sacou isso? Porque a Cecil devia falar a mesma coisa. Devia falar do mesmo jeito, com a mesma entonação, uma voz bonita, tudo mais, blá 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 tal. Aí elas perceberam que o psicopata, na verdade, se guiava pela voz. Ele se interessava pelas mulheres pela voz. Não era por ser loira, por ser branca, por ser negra ou indígena, latino-americana, não era isso, era a questão da voz. E o fato de uma só negra e várias brancas era só uma coincidência. E elas vão atrás, ela vai atrás disso, junto com o Pete Marino. O Pete Marino pega para ela as fitas dos chamados de emergência da central e ela fica ouvindo, ela acha as chamadas das mulheres e anota, porque quem a atende, tipo um 90, quem atende é obrigado a registrar. O policial que fez a escuta, o funcionário no caso, né? E era um tal de McCorkle. Bom, ela avisou o Pete Marino, olha, é o McCorkle, rua tal, que ele mora, ela descobriu o endereço dele.
Aí ela vai com o carro dela também para casa do Todd McCorkle e fica lá na frente da casa. Bom, ela teve um comportamento mulher extremamente chata, que fala o tempo todo que homem mal, homem isso, homem não acredita na capacidade da mulher, que homens são assim, que homens não respeitam a identidade de gênero das pessoas, que homens são aquilo outro, que homens se protegem, que homens defendem criminosos, que homens acobertam crimes de outros homens, que o patriarcado... Nossa, essa repórter muito chata quando faz acusação contra o promotor, isso de 98, tá? Fala que os homens têm o privilégio e eles se protegem, o privilégio masculino. Bom, ela vai lá, tal, o Pete Marino tinha falado com ela, olha, me espera, pra eles entrarem juntos, né? E ela apesar dela ser, aqui no Brasil, ela seria considerada uma policial, ela não deveria fazer operações policiais, né? E tem toda aquela coisa de você não poder entrar na casa das pessoas. Isso é uma coisa meio que universal no Ocidente. Bom, ela sai porque ela escuta uma voz, uns gritos dentro da casa. No Brasil, existe um instituto que é você acreditar que está em legítima defesa de alguém. É um erro na excludente da ilicitude. Legítima defesa é o chamado excludente de ilicitude. Você comete um ato que aparentemente é crime. Você matar uma pessoa é uma tipificação penal. Matou uma pessoa. Se você mata alguém em legítima defesa, você não cometeu o crime, porque você está com a excludente de ilicitude. Entendeu? Quando você acredita que está numa excludente de ilicitude, você acredita que está agindo em legítima defesa de alguém, você também é amparado pela legítima defesa. Bom, se isso cola... Claro, gente, cola, modo de falar, tá? Aqui no Brasil o Ministério Público vai te processar do mesmo jeito. Mas isso costuma colar. Em tese tem que colar. Nos Estados Unidos, que tem um judiciário bem melhor que o nosso, claro que isso iria colar. Claro que iria colar. Ela saiu de casa, do carro, não esperou o Pete Marino, né, espertona, sem arma, tá? Apesar de na Virgínia todo mundo ter um fuzil em casa, ela é desarmamentista, claro, né? Porque armas são mal, né, para a sociedade. Armas são coisas de homens brancos, héteros, que perseguem as minorias. Aí ela vai e fica circundando a casa, escutando os gritos. Eram os gritos de mulher, uma mulher sendo torturada. Ela força a abertura, o cara já estava esperando por ela, o cara percebeu que tinha uma pessoa em volta da casa dele. E o cara começa a enforcá-la a estrangulá-la com uma corda. Ela consegue se livrar dele, tinha um caco de prato no chão. Um prato quebrado, um caco. Ela deu com o caco no pescoço do cara e matou o cara. Nisso o Pete Marino estava chegando e entrou na casa. E viu isso tudo e atirou no cara. Pá, pá, pá. No pescoço do cara. No lugar onde ela deu a pratada. Esse era o grande segredo dos dois. A irmã sabia, o Pete tinha contado também para a irmã, depois que casou com a irmã. Só o Benton que não conhecia essa história. E o Pete falou, olha, você nunca esteve aqui, saia, vai embora, vaza, volta depois com a perícia. Eu vou assumir tudo. E ele contou uma história que ele chegou, escutou barulhos de uma mulher sendo torturada, e a voz da mulher sendo torturada era uma fita de vídeo, ele gravava os crimes que ele cometia. E ele ficava vendo aquilo ali com certeza, né? Com a mão, vocês sabem aonde. Aí ele contou o que ela fez, dizendo que foi ele que fez. Só que em vez de prato, ele falou que deu um tiro com o revólver dele. E ele deu vários tiros para poder tentar marcar em cima do furo do caco, né? Porque você pensa, uma facada é diferente de um tiro, né, gente? O ferimento na medicina legal é diferente. Aí ela fez um laudo falso, ela assumiu o BO. Ele foi parar na corregedoria, enche o saco em qualquer lugar, afasta o cara por um tempo para ele responder a história, que é feita uma apuração administrativa. E enquanto ele estava fazendo isso tudo, ela estava transando com um cara casado no banheiro. O Benton
macetou a Kay Scarpetta no banheiro. E ela fala, eu preciso de você, eu quero você pra mim, isso que tem. E aí acontece tudo que vocês já sabem. Bom, voltando para 2026, o casamento dela estava em ruínas. Porque o Benton descobre que havia um segredo que ela nunca tinha contado para ele. Ela era toda chata. Ela tinha ciúme de mulheres com quem trabalhava. É insinuado que parece que ele teve casos enquanto eles estavam casados, sabe? Bom, ele era casado e você deu pra ele, minha filha. É natural, é igual o cara que tem, por exemplo. É igual o sujeito, por exemplo, que tá, sabe, com uma mulher casada. Aí ele quer comer a mulher de outro cara. Aí ele come a mulher do outro cara. Vai comendo a mulher do outro cara, vai comendo a mulher do outro cara. E só que ele quer que ela largue o marido pra ficar com ele. Ou o namorado, o noivo. Isso vale pra qualquer hipótese. Aí ele consegue esse intento, vamos dizer assim. Aí depois acontece com ele o mesmo que ele fez com o outro cara. O outro cara come a mulher dele, come agora a mulher dele, entre aspas, né? Come a mulher quando ela tá com ele. Sabe? Você não pode reclamar disso. Você não pode reclamar disso. Primeiro que você nem deveria estar com essa mulher para começo de conversa. E o caso dela, ela nem deveria estar com o Benton. E enquanto ela estava transando, o Pete Marino estava aguentando o B.O. O Pete Marino aguentou o B.O. a vida toda. Ah, gente, um detalhe, tá? A Dorothy é alcoólatra, todo mundo é alcoólatra nessa série, tá? Tirando e a Lucy fuma uma erva, vamos dizer assim. A Dorothy não gostava que a Lucy ficasse naquele chalé conversando com uma IA. A Dorothy entra e começa a bater papo com a IA. E a IA é super gentil, porque as IAs são gentis. As IAs falam obrigado, bom dia, tenha uma boa semana. As IAs são assim. E diferente das outras pessoas, as IAs te dão um acolhimento. Aí ela fica amiga da Janet, do fantasma Janet. E a Janet fala com ela que assim, a IA estava alimentada por informações que a Lucy e a Janet colocaram na IA. Que a Kay Scarpetta, que o Pete Marino era apaixonado pela Kay Scarpetta. Nossa, isso vira um banzé danado, vira altos e baixos, né, nessa história toda. Bom, aí o crime de 2026, essa tal de Gwen Heine, ela estava envolvida com espionagem. O namorado dela é preso, sabe, uma doideira danada. Aí o cara é torturado pelo FBI, tem um esquema envolvendo espionagem russa que pra trama não acrescentou porra nenhuma. Sabe, não ajudou em nada. Não ajudou em nada. E ela descobre que 6 meses antes de uma mulher tinha morrido em circunstâncias parecidas e que aquele cara lá, o que virou chefe depois dela, que já era inimigo dela em 98, tinha cobertado o crime. Ela descobre que os dois crimes têm a ver, ela vai lá, procura, vai onde a mulher foi encontrada morta com 6 meses de diferença, mas consegue encontrar uma pista, uma moedinha, que também tinha sido encontrada quando a Gwen foi encontrada morta, uma moedinha de bronze. Então assim, 2 crimes com moedinhas próximas, qual é a chance disso acontecer? E já estava descartado o Rama-meio, né? O Rama-meio só é um anime bizarro. Ele não é o criminoso. Então, é um serial killer que estava matando mulheres, talvez inspirado naqueles crimes de 98. Bom, nisso aí o casamento dela tá ruindo, a irmã dela e ela brigam, a irmã dela resolve sair daquela casa lá que estavam morando tudo junto, sabe, uma bizarrice danada. Ela quer tirar a sobrinha do chalé pra sobrinha parar de ficar conversando com o fantasma. A IA da Janet é apagada, ela fala que não foi ela, só que tinha que ser 2 pessoas ao mesmo tempo para deletar o programa, sabe? Mas uma trama que não acrescenta em porra nenhuma na história, não serve pra nada. E aí vai pra conclusão. Quem era o casamento dela? Ruiu, né? O marido dela vai pra mais uma mulher, tá? A agente Tron, que pô, vou te falar a verdade com você, tá? Nicole Kidman, você até que é bonitona, mas a agente Tron dá de 10 a 0 em você, tá? Aquela atriz lá é
muito mais gata que você. E não é chata pra cacete na série, pelo menos, né? E agora, falando das personagens, a Nicole Kidman empresta o corpo pra Kay Scarpetta. A Nicole Kidman, apesar de ser bonitona, é chata pra cacete na série. A Kay Scarpetta é insuportável. É uma mulher muito insuportável. A Agente Tron é o oposto nesse ponto. É uma mulher forte e tal, mas não é uma mulher chata. É uma mulher com quem você consegue ter um diálogo, pelo jeito. E é muito mais gata que você, tá? É muito mais gata que a Scarpetta. Aí ele foi lá e comeu a Agente Tron num trailer, sabe? Uma mulher que trabalha no FBI, ela fica dentro de um trailer, só de camisa, sem nada por baixo. Ui, né? Macetou a mulher. Aí ele fica com ela, pelo jeito. Que esse Scarpetta tá lá na mansão sozinha, porque ela conseguiu tomar a casa do marido, né, nessa brincadeira. O cara saiu de casa, né, vai perder a casa pra mulher. E ela começa a receber uma ligação que não faz o menor sentido, porque a mulher que deu a ligação, fez a ligação pra ela, tava afogando as mágoas, era a policial Blaise, que era apaixonada pela Lucy. Ela tava lá triste, porque a Lucy dormiu com ela, mas não quer assumir o relacionamento, porque ainda pensa no fantasma. Foi aí que a Lucy chegou em casa e descobriu que a Janet estava apagada. A Janet IA estava apagada. Aí ela recebe uma ligação que por alguma razão está falhando. Não tem o menor motivo para falhar, porque não tem problema nenhum, não é relatado nenhum problema de sinal. E eles fazem videochamada o tempo todo, então a internet é muito boa naquela casa. No mínimo eles têm uma Starlink. Aí o bandido estava dentro da casa. Como eu disse para vocês, por um momento eu cheguei a acreditar que o Benton era o bandido. Quando mostrou que o bandido de 98 era o McCorkle, já ficou paia. Porque assim, já tinha tanta certeza que era o McCorkle, por que eles ficaram com medo do bandido seu de 2026 ser o mesmo de 98? E não era mesmo, e não era nem o Benton o bandido em nenhum dos momentos. Isso foi muito paia. O cara tem uma psicopatia que não serviu pra porcaria nenhuma. E quem é o bandido? É um policial aleatório. Um policial que... Ele aparece ao longo da história, tá? Ele apareceu em 98. Ele atendeu a ocorrência daquela mulher morta, que era casada com o Rama Meio. E aí ele aparece em 2026 e fala: Doutora Kay, que bom que você voltou, estávamos com muita saudade de você. Ele que é o assassino de 2026, porque em 98, quando ele viu aqueles crimes, ele se inspirou, e aquilo o motivou a querer cometer crimes. E aí ele decidiu planejar durante 28 anos o cometimento de crimes, durante mais de 20 anos, né? Não deu 28, talvez certinho, para poder impressionar a doutora Kay Scarpetta. E ela o mata, pelo jeito, a pauladas. E a série termina com ela olhando para a porta e... E pronto, fica aberto. Fica aberto o final. A Lucy vai parar na comunidade do Rama Meio e começa a plantar cenoura. Sabe? Gente, foi pura palhaçada, tá? Pura palhaçada. Até a próxima, gente.